Estava vendo aqui informações a respeito daquela investigação lá no Rio de Janeiro. Hoje teve busca por uma investigação que envolve milícias, né? E aí, aqueles dados que nos deixam estupefatos, não que a gente não imagine que seja exatamente dessa forma. Não tinha nem combinado contigo, mas a gente lê as coisas e eu falei, a gente precisa conversar sobre, né? Claro. Mas a milícia, que é conhecida lá no Rio de Janeiro como Bonde do Zinho, Zinho Bom, era aquele Zinho do lado esquerdo que jogava pela seleção brasileira, Flamengo, e ajudou Palmeiras, demais, Brasil. né? Grêmio, tudo. Grêmio. Né? E se fosse fazer um diminutivo que já é do Zinho, seria Zizinho, e aí é um outro gigante. Isso aí é maior ainda. Aí é né? gigante do futebol, né? Do futebol mundial, eu diria, Sim. né? Mas o bonde do Zinho, olha só o que mostra a investigação do Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Usa banco de dados oficiais do Estado do Rio de Janeiro para levantar informações de inimigos, planejar homicídios e extorquir dinheiro de comerciantes e moradores. A operação foi deflagrada hoje contra o grupo considerado a maior milícia do estado do Rio de Janeiro. Cumpriu mandados de prisão contra ao menos 8 suspeitos. Mensagens de WhatsApp indicam que a milícia usa o banco de dados do sistema penitenciário, da Polícia Civil e outros órgãos do Estado para obter informações privilegiadas. A informação foi da Roberta Laplace, que é subcoordenadora do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado lá do Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma verdadeira loucura que já foi mostrada em verso e prosa por quem entende muito, e até no cinema já foi mostrado desse jeito. E aqui a vida na prática está imitando tudo isso que a gente mais ou menos já sabia, Zaidan. Existe inclusive a discussão a respeito da federalização no combate a alguns tipos penais, né? Alguns tipos de crime. Não todos, claro que não. Mas seria a federalização da ação e do inquérito da polícia para crimes como tráfico de drogas, e que seria federalizado inteiramente, e formação de grupos organizados para que cometam crimes, como não apenas os que lidam com tráfico de droga, mas tráfico de armas, as milícias. Por quê? É aquele negócio. O policial no Brasil, geralmente ele está ali, morando também num lugar onde há muita carência, o salário é baixo, e muitas vezes policiais militares que têm de usar farda, né? Eles não usam farda na região onde moram. Então o sujeito, muito antes de voltar para casa, ele já coloca ali a roupa civil, né? Fica paisana para voltar para casa. Alguns, nós já vimos depoimentos, já ouvimos depoimentos assim, alguns evitam colocar num varal que possa ser visto de fora a roupa do serviço, a roupa de policial, porque estão em áreas onde o Estado não tem controle. O Estado está fora, vergonhosamente fora. Então, muitas vezes, quando é reconhecido e tal, a primeira abordagem não é intimidatória, ela é aliciatória. E alguns, até pensando na sobrevivência da família, e sobrevivência ali física, né, para que não haja um atentado contra um filho, contra os pais, etc., eles acabam fazendo algum tipo de acordo. Ou então a abordagem intimidatória. A aliciatória é aquela que oferece alguma vantagem, mas ela já traz embutida a ameaça que virá caso a oferta não seja aceita. Ó, se não aceitar, não é que a gente vira as costas e vai embora. Não teve negócio. Se não aceitar, há um risco de morte permanente para você e para sua família. E isso é permanente nas regiões onde há um controle de milícia ou controle do tráfico, né? Então, a federalização, ela encerraria isso, encerraria esse problema. Porque o combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao controle de regiões por milícias, a formação de milícias, seria feito pela Polícia Federal. Claro que isso traz, é uma proposta que você olha e fala, pô, bacana. Só que hoje, a Polícia Federal,
ela tem uma carência gigantesca em seu número de agentes. Há muito tempo está faltando gente. Eu me lembro que no governo Fernando Henrique esse problema já era abordado pelos sindicatos dos policiais e dos delegados federais, mostrando claramente que não havia a menor possibilidade de um trabalho a contento, um trabalho capaz de responder às exigências e atribuições que são dadas à Polícia Federal, se não houvesse o aumento do número de agentes. E isso tem sido negligenciado. Muita gente nesse período aposentou, saiu da polícia e nada mudou. O número vem descendo proporcionalmente e principalmente em relação à demanda que existe, né, o crescimento gigantesco de atividades criminosas em grande escala. Então, essa é uma ideia interessante, desde que você equipe e dê à Polícia Federal condições de trabalho com armamento, com serviço de inteligência eficiente, com muito mais gente. Não há um número eficiente de agentes para fazer um trabalho desse. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Agora, as milícias, se a gente olha, Ronald, ainda o Rio de Janeiro era a capital federal, governo Juscelino Kubitschek, quando começa a haver uma ligação ali silenciosa, obviamente informal, né, à margem, entre policiais e a contravenção. Você não tinha crime organizado, você tinha contravenção. Basicamente jogo do bicho e alguns jogos que eram também clandestinos, de roleta, etc., já que os cassinos estavam proibidos desde o final dos anos 40, no governo Dutra. E o resultado dessa história, porque isso foi crescendo, houve uma mistura, um amálgama ali do crime com alguns agentes policiais, agentes do Estado. E depois, quando você tem a ditadura e a formação dos esquadrões da morte, quando a ditadura vai perdendo força e muita gente, então, deixa esses grupos de extermínio, que eram bancados, financiados, eram uma arma não reconhecida pelo Estado, um braço não reconhecido pelo Estado, mas que estava lá, né? Esses esquadrões da morte, inclusive, para a formação de milícias, que aparecem como grupos armados de resistência ao tráfico. Ou essa região aqui o tráfico não vai dominar. A polícia não entra aqui, o Estado nos ignora, nós vamos nos armar e vamos nos defender. Então, a ideia original, ela é de autodefesa, como lá os paramilitares da Colômbia, que surgiram como grupos de autodefesa contra as Farc e contra grupos de traficantes. E depois viraram eles próprios, ou pelo menos grande parte deles, virou também grupo ligado ao tráfico de drogas, explorando agricultores da região, impondo terror em regiões inteiras da Colômbia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro inicialmente. Mas hoje, esse fenômeno das milícias não é mais um fenômeno fluminense. Ele não está só no Rio de Janeiro, porque isso se propaga, né? Vira um modelo. Eles disputam território entre eles, disputam território com os traficantes e colocam a sua força armada como dona de regiões inteiras do Rio de Janeiro. Então você tem, principalmente na zona oeste do Rio, você tem regiões inteiramente controladas pelas milícias. Então esse tipo de batida é interessante, é importante você identificar, aprender, denunciar, condenar, mas se não houver um ataque às causas estruturais do problema, a substituição é automática, é imediata. É o que acontece com o tráfico, né? Você tem uma demanda gigantesca, um dos maiores negócios do mundo, sem pagar imposto, movimenta bilhões e bilhões e bilhões por ano. Então, quando você prendemos, a gente vê isso na Cracolândia, prendemos nos últimos 2 meses 130. Vai lá ver se não foram substituídos. Claro que foram. Claro que foram. É moto contínuo. É um processo industrial. Então, se não houver um ataque à estrutura, né, às causas estruturais disso aí, não vai mudar nada, né?